Oi, gente, eu sou Lucélia Oric e esse é o Papo de RH. Nesta edição, temos um convidado especial. Nós estamos aqui diretamente no estúdio da Satélite Virtual e hoje nós temos um convidado especial para falar de recrutamento e seleção na área de TI, os desafios, quais são as características, qual é o perfil desse profissional na área de RH para fazer esse recrutamento e seleção. Então, quero dar as boas-vindas ao André Streppel, da WK, consultoria em recrutamento e seleção de TI. Obrigada, André. Eu que agradeço o convite. Boa noite aí para o pessoal que está nos assistindo. Estou aqui inteiramente à disposição para ajudar no que for preciso. Então, mandem as suas perguntas, dicas e sugestões na área de recrutamento e seleção, ou aquele profissional que quer não só ingressar como recrutador, focado em TI, mas também aquele profissional da área de TI que está buscando vagas, está buscando oportunidade, ou quer um pouco mais de informações. Então, mandem as perguntas, sugestões, participe. André, antes da gente entrar um pouquinho bem específico na área de recrutamento e seleção TI, eu quero saber um pouquinho da tua história. Porque em que momento a área de recursos humanos entrou na tua vida, já que antes disso não tinha nada a ver com a área de recursos humanos? Certo, a minha formação enquanto pessoa foi através do esporte, Eu comecei a velejar aos 8 anos de idade, eu fui velejador profissional até os meus 25 anos de idade, quando então eu decidi parar com essa atividade profissional e focar no mercado de trabalho. Como na vela eu tinha uma experiência de liderança de equipes, eu treinava algumas equipes, treinava equipes de vela, então eu era técnico dessas equipes, eu fui convidado por uma empresa para assumir uma área de recrutamento e seleção dentro de uma empresa de tecnologia. Então aí eu entrei no meio corporativo, casualmente na área de tecnologia, e me apaixonei pelo desafio de trabalhar em empresas de tecnologia e na área de recursos humanos, até que eu então criei a minha própria empresa, que é a WK Recursos Humanos. E então depois de todo esse processo foi para o empreendedorismo? Acabei no empreendedorismo, aliás, estou no empreendedorismo, não acabei ainda. E como que é uma rotina, ou como que é ter uma empresa de recrutamento e seleção focada num nicho de mercado que a cada dia muda? Como é que é ter uma consultoria, Quais são os desafios de ter esse negócio? Primeiro que empreender naturalmente requer algumas características específicas, mas principalmente muita coragem e proatividade. Eu diria até mais proatividade do que coragem, porque enfim, a gente também consegue aprender muito com os erros. E a gente precisa estar aberto para aprender com os erros. Com certeza a gente vai errar e a gente precisa consertar isso. Especificamente na área de tecnologia, é um mercado que me agrada muito, porque é um mercado que está em pleno crescimento, está em desenvolvimento, ele tem um desafio muito forte de encontrar os profissionais certos para colocar nas empresas certas. Só no Brasil, assim, para a gente contextualizar um pouco, só no Brasil, no ano de 2020, ou seja, daqui a 2 meses, a gente vai estar com uma defasagem de 700 mil profissionais de tecnologia. Ou seja, a gente tem aí milhões de pessoas desempregadas e na área de tecnologia, pelo menos 700 mil vagas à espera de um profissional para trabalhar e essa pessoa não existe. Com um salário bom, com um bom ambiente de trabalho, com projetos inovadores, e esses profissionais não existem, eles ainda não estão prontos, não estão formados. Então, quer dizer, o mercado está precisando e buscando pessoas. Sim. E no outro lado lá tem um monte de gente desempregada. Então, é um desafio bem interessante. Mas assim, voltando aqui e respondendo a tua pergunta, eu acho que cada vez mais a questão de trabalhar num nicho específico é uma questão de sobrevivência. Eu não vejo hoje uma consultoria de recursos humanos trabalhando todos os tipos de vaga, desde o diretor operacional até o empacotador lá do supermercado. A gente precisa se focar. E me agrada muito a área de tecnologia, porque além dela estar em pleno desenvolvimento,
o nível dos profissionais também é um nível bacana, é um nível interessante, e a remuneração é interessante, então a gente realmente está vendendo para aquele profissional, a gente está disponibilizando para ele uma vaga de emprego ou uma oportunidade de trabalho, um projeto onde ele vai ter um desafio significativo. Não é simplesmente só uma vaga de emprego, onde ele vai entrar ali e daqui a pouco fazer o que ele sempre fez, onde ele não vai ter desafio, não vai ter crescimento. Ele tem muitas oportunidades de crescimento. Então isso é o que mais nos agrada hoje na empresa, trabalhar nesse nicho de mercado. Essa demanda que tu fala desses profissionais, que daqui a 2 meses a gente já estamos em 2020, ele é muito mais focada em que área, assim, que específico da TI, né? O esporte, programação, em que área, e por que a gente não consegue profissionais nesta área? O que tu acredita assim que está acontecendo? Porque senão também todo mundo vai para a área de tecnologia, não vai querer fazer outros cursos, né? Sim. E uma coisa que é importante, Lucélia, nessa informação, né, é que esse profissional de tecnologia que a gente está buscando, ele não é aquele profissional que em casa ele arruma o computador da mãe e ajuda a avó lá na rede social e não, então é uma pessoa que tem familiaridade com o computador, então vai trabalhar na área de tecnologia. Não é esse profissional. Um profissional que mais nos desafia é um profissional da área de desenvolvimento de software. Então é alguém que entende de matemática, é um cara que entende muito da parte de lógica, é alguém que tem essa familiaridade com números e com códigos, né? Hoje, profissionais da área de desenvolvimento de software são os profissionais mais disputados no mercado. De desenvolvimento. De desenvolvimento. Muitas vezes são profissionais melhor remunerados que os seus gestores, inclusive, porque eles são especialistas técnicos naquela determinada linguagem de programação. E outra coisa também que faz com que o mercado esteja defasado é que as tecnologias elas vão se renovando. Então, quando surge uma tecnologia nova, em geral, os clientes eles já estão buscando por esses profissionais, mas ainda não deu tempo de pessoas se formarem ou de terem uma experiência necessária naquela tecnologia para atender as demandas que existem. Olha só que interessante. O quanto a velocidade desta área é muito dinâmica. E aí, então, aquele profissional que se destaca, que está já há algum tempo, ou que tem essa noção de que vamos ser um pouco mais veloz nessa qualificação, ele se torna o mais desejado do mercado. O mais desejado do mercado. E uma coisa importante também, né, nessa área de desenvolvimento de software é que não é na universidade ou não é na faculdade que tu vai te tornar um ótimo profissional. Aliás, depende muito mais de tu buscar conhecimento, de tu buscar experiência e te desenvolver, e para isso tem cursos online, cursos gratuitos, tem uma série de atividades que a pessoa pode fazer para se desenvolver nessa área que não necessariamente depende da faculdade. Então, mais uma vez, está aí a questão da proatividade no perfil desse profissional. Que legal! Então, vocês já sabem. E vamos focar um pouquinho mais, trazer um pouquinho para o profissional de RH, que aí também está o grande desafio, né? Eu tenho recebido bastante questionamentos de como entrar na área, como se colocar na área, como buscar essa oportunidade de trabalhar com a área de TI, de fazer recrutamento e seleção para a área de TI. Mas ao mesmo tempo também as características, o perfil desse profissional que vai fazer esse recrutamento e seleção quando ele vem de outros segmentos, né? Porque varejo, indústria são coisas totalmente diferentes. Não que esses profissionais não possam ter alguma bagagem. Eles inclusive têm algumas áreas deve ter áreas de tecnologia, de suporte dentro das suas organizações, mas é diferente quando é específico para a área de recrutamento e seleção. Então, fala um pouquinho como é que é o perfil do profissional, até um pouquinho como tu trabalha e que dicas que a gente poderia trabalhar, assim como profissional de RH, para fazer, olha, eu tenho interesse, mas eu não consigo fazer essa transição para a área de tecnologia. Certo. Bom, lá na WK a gente tem uma equipe de recrutamento e seleção na área de tecnologia, e quando a gente vai trazer uma pessoa nova para a equipe, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é se ela se considera uma pessoa que ela tem tolerância à frustração. Por 2 motivos. Olha só. Primeiro que o trabalho de recrutamento e seleção é um trabalho cansativo,
né? A gente, enfim, trabalhar 8 horas por dia com recrutamento e seleção é cansativo, a gente cansa fisicamente, a gente leva muito não, então emocionalmente também a gente cansa. Muitas vezes a gente faz o processo inteiro e chega lá no final com o candidato, com o cliente, os dois têm interesse, mas por algum motivo específico aquela oportunidade não fecha, ou o profissional recebe uma outra proposta e perde 2 semanas de trabalho e tem que começar tudo de novo. Então, assim, tolerância à frustração é o primeiro quesito. Tá. Não adianta assim, me frustrei, eu vou ficar abalado, 2, 3 dias, 1 semana eu vou ficar abalado porque aquele candidato desistiu ou porque o cliente recusou o candidato que eu encaminhei para ele. Isso realmente não funciona. Sim. Né? A gente tem que bola para frente e vamos lá, sempre a gente tem que tentar ter uma carta na manga. É difícil porque, enfim, faltam profissionais no mercado, então quando a gente tem um profissional bom para uma vaga, realmente é difícil a gente ter uma carta na manga. Mas eu diria tolerância à frustração, muita resiliência, né, para a gente, enfim, Sim. aprender com os erros e principalmente muito interesse na área de tecnologia para conseguir aprender os termos técnicos e conseguir conversar com esse profissional de uma forma que para ele se torne interessante a vaga que tu está ofertando para ele. Então não adianta assim, depois a parte técnica o gestor avalia ou o cliente avalia. Não, tem que tu já ter algum conhecimento para conseguir transmitir para esse profissional no que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, porque como ele é um profissional bem requisitado, se tu não trouxer isso para ele já no teu primeiro contato com ele, talvez tu nem tenha a chance de ter um segundo contato com ele. Ele não vai dar devida... Ele não vai se interessar, ele vai dar atenção provavelmente para outros que vão estar falando a mesma linguagem que ele quer, né, que seja falada com ele e que ele de fato compreende. Mas essas questões técnicas são questões muito importantes, mas como em qualquer lugar, são questões que a gente consegue desenvolver e a pessoa aprende trabalhando numa consultoria de recursos humanos. Na área de tecnologia, a pessoa aprende até bem rápido. Então, a gente costuma buscar mais profissionais que a gente percebe e que a gente identifica que eles vão ter tolerância à frustração, que eles vão ter uma resiliência forte, uma resistência para trabalhar com recrutamento e seleção, resistência no sentido de que eles querem permanecer ali trabalhando com recrutamento e seleção durante um bom período. Do que propriamente a questão técnica. Sim. Porque a gente vê que muitos profissionais de RH encaram o recrutamento e seleção como uma porta de entrada. Né? Eu vou entrar pelo recrutamento e seleção, mas eu quero assim, fazer outra coisa depois. Né? E de fato, trabalhar com recrutamento e seleção, tu recebe pressão do cliente, tu recebe pressão do candidato, tu recebe pressão da consultoria, e não necessariamente para tu ter sucesso no trabalho, ele depende exclusivamente do teu esforço, né? Ele depende do cliente, ele depende do candidato, ele depende um pouco do mercado, da empresa, de um e de outro. Então é importante que tu tenha essa característica bem desenvolvida para tu conseguir te manter na área. Que legal, isso acho que é bem importante, porque há momentos em que a gente olha para a área de recrutamento e seleção de TI, principalmente. É claro que tem uns pré-requisitos como qualquer outra oportunidade, qualquer vaga, mas quando a gente olha que a gente não tem esta vivência com os termos técnicos, ou que a gente ou até tem conhecimento porque leu, porque estudou, mas não tem a vivência, acaba que muitas vezes não se candidata para uma oportunidade. Eu acabo não me candidatando porque eu acho, nunca trabalhei com TI, eu entendo alguma coisa. Meu marido, por exemplo, eu já ouvi de uma pessoa que eu conheço, meu marido eu vivo essa vida, só que eu nunca trabalhei com recrutamento e seleção. Então, muitas vezes eu deixo de me candidatar para uma oportunidade dessa porque eu não tenho a vivência, por mais que eu tenha um pouco de conhecimento. E aí, olhando um pouquinho esse perfil que tu está trazendo, essas características, sai um pouquinho do trivial, do modelo ideal, que é aquele modelo de muita experiência. Às vezes, muita experiência acaba também não trazendo esse olhar mais aberto, mais flexível, mais resiliente para trabalhar esse tipo de perfil, que é um perfil totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E em questão de horário, em questão de postura, em questão de várias coisas, é um perfil que não é o meu, que não é o teu, que talvez agora tenha te habituado muito mais porque tu tá na área, mas é um perfil que precisa pensar e pensar muito para fazer o que que a pessoa faz. Então, sim, é muito diferente. Para isso eu também, como recrutadora, né, recrutamento e seleção, eu também preciso trabalhar essa mudança de comportamento. A gente trabalhando com recrutamento e seleção de TI, a gente naturalmente precisa
abrir mão de algumas coisas, Sim. né? No sentido de que o candidato não chegou na entrevista na hora que era para chegar, ou ele já te deu um bolo 2, 3 vezes. Tu não pode simplesmente descartá-lo, né? Tu tem que entender o motivo, tu tem que identificar, mas assim, talvez realmente não seja o momento dele, mas ele não está conseguindo me dizer isso. Isso pode acontecer em qualquer profissão, mas naturalmente numa área de atuação onde tu tem uma abundância de profissionais, esse profissional já teria automaticamente descartado. Sim. E na área de TI, não, né? Tu não pode desconsiderar ninguém, a menos, claro, que a pessoa tenha valores ou um comportamento muito fora do padrão esperado. Mas algumas coisas tu precisa abrir mão para poder... Até porque também talvez aquelas atitudes não vão influenciar no desempenho dele, Exato, né? Então é um modelo diferente. Exato. E falando um pouquinho do candidato, porque eu também tenho recebido o questionamento, André, assim... Eu não tenho a vivência na área de TI, mas eu fiz um curso, eu quero trocar, eu tive alguma experiência de estágio ou alguma coisa como voluntário. O que as empresas hoje, talvez não seja os teus clientes específicos, mas o que tu consegue visualizar no mercado? Vamos dizer, a Lucélia quer fazer uma transição de carreira para a área de TI. O que a Lucélia precisa para ser aceita, seja que ela não tenha uma experiência, uma boa experiência na área de TI, de suporte, programação, o que for, o que ela precisa fazer para conseguir uma oportunidade? Primeira coisa é tu te focar em alguma tecnologia específica. Eu quero trabalhar com a linguagem de programação PHP, eu quero trabalhar com a linguagem de programação Java. E aí tu começa a fazer cursos e te especializar nisso, né? Mesmo sem ter experiência, nada impede de tu estudar e de tu desenvolver algumas coisas por conta própria. Sim. Então eu diria assim, primeira coisa tem que estar no LinkedIn visível, e no LinkedIn precisa constar, mesmo que tu não tenha experiência profissional, precisa constar lá, enfim, a linguagem de programação que tu quer trabalhar, ou que tu tem algum curso. Então tu cita lá que tu quer trabalhar com tal linguagem, os cursos que tu tem naquela linguagem de programação, porque ali com certeza vai ser, se não um dos primeiros locais onde os recrutadores vão buscar esses profissionais. Entendi. Segundo, tem algumas empresas em Porto Alegre já há um bom tempo, onde essas empresas contratam profissionais, treinam esses profissionais, mesmo sem ter experiência nenhuma, treinam esses profissionais durante um determinado período, e esse profissional indo bem no treinamento, depois ele é efetivamente contratado. Sim. Então tá aí também uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho. E a outra coisa também é que o profissional, apesar de ser um profissional técnico, a experiência que ele precisa ter interagindo com o cliente, interagindo com outras pessoas, cada vez mais está ficando tão importante quanto a parte técnica. Então, se tu tem esse lado bem desenvolvido e tu esteja te especializando em alguma tecnologia, talvez a empresa te contrate mais por esse lado do que pela parte técnica que tu vai conseguir desenvolver ao longo da tua trajetória dentro daquela empresa. Então, basicamente, é definir o que eu quero fazer. Exatamente. Esse é o primeiro passo, eu diria. O primeiro passo dentro da TI, é programar. Bom, depois que eu decidi que é programar, o que eu vou programar? Qual é o meu foco para programação? Exato. Então, eu acho que já começa pelas dicas, porque quando tu não tem essa vivência, quando tu tem experiência, tu absorve tudo. Absorve tudo. Tu quer fazer tudo porque tu quer uma oportunidade. E eu acho que tá aí o grande desafio do profissional, não só da TI, claro, hoje o nosso foco é TI, mas também de profissionais de outras áreas, né? Não dá para abraçar tudo, por mais que eu tenha que ter uma visão sistêmica do negócio, por mais que eu tenha que entender do negócio, eu também preciso ter a minha especialização em algo para poder ajudar e para poder ter um caminho. Bom, André, já surgiram aqui algumas perguntas, tem pessoal que já está conosco aqui. A Ana Lúcia Saldanha está aqui conosco, o Paulo Zambuja também, a Thais Graziella também está aqui conosco, a Vanna Kriner e a Vânia, ela tá, Tyson Furquim está conosco e está perguntando qual é a tua sugestão para adquirir conhecimentos técnicos para algum local ou que forma, não só YouTube e outras plataformas, enfim, mas assim, qual é a tua sugestão para adquirir esses conhecimentos técnicos para um profissional de RH?
Para ele entender um pouco mais da área. O que tu de sugestões? Tu tem alguma coisa que o pessoal pudesse pesquisar assim e entender um pouco mais? Enfim, as consultorias de recursos humanos na área de tecnologia, no geral, elas têm bastante conteúdo na WK Recursos Humanos, eu posso falar por mim, Sim. mas em outras consultorias também, elas costumam ter bastante conteúdo num viés técnico e de recursos humanos. Então ali eu acho que seria um primeiro passo. Inclusive, se não quero fazer propaganda também, mas se acessar se acessar o blog da WK, a gente tem lá dicas, acho que umas 2, 3 semanas atrás a gente postou dicas de treinamentos gratuitos. Ai, show! Né? Então, treinamentos online gratuitos, muito interessantes. E aí tem dicas de entrevista, tem uma série de sugestões de desenvolvimento para o profissional de tecnologia, que é o nosso público, Sim. né, trabalhar no seu desenvolvimento de carreira, Sim. assim como no seu desenvolvimento técnico também. E aí desde o profissional sênior até quem está recém começando aí no mercado. Que legal, vou compartilhar depois então na página também do Papo de RH, no Facebook, no LinkedIn, para apoiar as pessoas que querem, né, os profissionais que querem estudar mais, entender um pouco mais da área de TI, que eu acho que isso tem tudo a ver. Que bom que a WK traz essa oportunidade, que ela proporciona isso, ajuda nesse movimento, porque também acaba trazendo esses profissionais para dentro da consultoria. Sim, com certeza. Até compartilhando, né, um pouco da nossa experiência e do nosso trabalho lá, a gente foca muito no recrutamento de seleção, a gente foca muito no profissional de RH. Né? E o profissional de RH, ele é uma pessoa, ele tem as suas limitações. Sim. De tempo, de cansaço, é difícil ficar trabalhando no LinkedIn o dia inteiro, buscando o mesmo perfil. Então lá na WK o que a gente faz? A gente tem uma área de marketing digital, que é uma área que é 100% focada para profissionais. Então, essa área de marketing digital, ela é uma área que ela interage, se comunica com o mercado, não ofertando vagas. Sim. Ela é uma área que, sim, ela nos ajuda a divulgar as vagas nos sites, nas plataformas principais de divulgação de vagas, mas é uma área que principalmente foca no conversar, no fornecer conteúdo, responder dúvidas, atender chamados de profissionais da área de tecnologia. Sim. Porque a partir dessa área de marketing a gente vai se relacionando com o mercado e conseguindo então captar candidatos para as vagas que a gente atende. Então eu costumo dizer que na WK a gente ganha dinheiro com o recrutamento e seleção, mas o nosso negócio é mais relacionamento do que propriamente recrutamento e seleção. Quais são os diferenciais que a gente pode assim falar um pouquinho da WK? Ela hoje também é uma das referências aqui no Rio Grande do Sul de recrutamento e seleção. E por isso que o pessoal está perguntando bastante assim de trazer. E inclusive tem mais uma pergunta aqui para ti, perguntando para fazer um diferencial em um processo de RH para quem ainda não tem experiência, como é que o que esse profissional pode trazer dentro do processo seletivo? Ele quer vir para a área de TI, ele quer ser um profissional de recrutamento e seleção na área de TI, mas ele não tem experiência. Como que ele poderia se posicionar num processo seletivo se ele fosse chamado, por exemplo? Acho que o primeiro ponto é esse profissional mostrar interesse. Né? Até trazendo um exemplo aqui, as últimas 2 pessoas que a gente contratou lá na WK para a área de recrutamento e seleção, elas não tinham experiência na área de tecnologia. Mas são 2 pessoas assim, que elas demonstraram muito interesse pela área e esse interesse se efetivou ao longo dos meses, dos primeiros meses que elas começaram a trabalhar com a gente. Então isso é fundamental, né? Porque não adianta também tu ir lá no processo de seleção, tu demonstrar interesse, tu ter um perfil legal, interessante, dizer que tu quer trabalhar na área de tecnologia, que tu quer te desenvolver naquilo ali, e passam 2, 3 meses, a gente já percebe aquele profissional mais cansado, né? Com não mais tanto interesse em tecnologia, Sim. Meio frustrado. Então eu acho que o principal é demonstrar
o interesse, né? Mas de fato ter esse interesse, né? De fato, na hora de estar executando o processo de recrutamento e seleção, mesmo que ele não conheça, ele vai atrás, ele pesquisa. Quando o cliente abre até hoje, é normal que isso aconteça, o cliente abre uma vaga com a gente de uma tecnologia que a gente nunca ouviu falar, que a gente não conhece. Primeira coisa, vamos lá, o Google, vamos pesquisar quem é que pode nos ajudar, quem é que entende dessa tecnologia para nos ajudar a desenhar a divulgação dessa vaga ou para desenhar a conversa que a gente vai ter com um profissional para essa vaga. Então eu diria que o primeiro requisito é ter interesse, é mostrar interesse, e o segundo, né, ou ao contrário, acho que é melhor primeiro tu ter interesse de fato e depois tu demonstrar isso. Vânia, então o André te respondeu a questão muito da proatividade, do interesse, da vontade de fazer acontecer, e não só em palavras, mas sim em atitudes. A Maila Almeida, a Almeida está perguntando: André, qual é a área que você considera mais adequada para entrar no segmento de recrutamento e seleção em TI? Área de desenvolvimento ou de gestão de projetos? Eu acredito que a área de projetos seja a mais adequada para começar a trabalhar na área de recrutamento e seleção. Porque tanto empresas de tecnologia como consultorias de recursos humanos na área de tecnologia eventualmente contratam profissionais freelancer para projetos específicos, né, de recrutamento e seleção. Então eu acho que o caminho mais fácil, e também o caminho mais fácil por ter mais oportunidades, mas também o caminho mais desafiador, onde tu vai conseguir mostrar o resultado do teu trabalho de uma maneira mais rápida, é através de projetos. Legal. A área de desenvolvimento sempre é uma área assim, mais longa, né? Demora mais para conseguir enxergar o resultado. Entendi. A Letícia está dizendo: boa noite, né? André, poderia comentar mais sobre as fontes de divulgação? O LinkedIn ainda é um lugar com mais força para achar esses profissionais? Sim, o LinkedIn é uma ferramenta sensacional, né? Uma ferramenta focada no mercado profissional. Mercado de tecnologia, enfim, praticamente todos os profissionais estão presentes no LinkedIn. E inclusive depois a gente conversa um pouquinho sobre a minha visita lá no Vale do Silício, onde eu estive na sede do LinkedIn, foi bem interessante. Mas o LinkedIn também a gente precisa entender que ele é uma empresa e, como toda empresa, eles também querem faturar. Então, assim, para a gente conseguir ter um melhor aproveitamento do LinkedIn, a gente precisa contratar algumas ferramentas do LinkedIn para ter um aproveitamento mais ágil e de maior qualidade, né? Quem não paga o LinkedIn tem muito mais trabalho de hunting, de abordar os profissionais, do que se tu estiver pagando, e aí tu vai ter um retorno muito mais rápido, né, da ferramenta LinkedIn, que hoje com certeza é o principal canal de comunicação. Outra ferramenta importante também é o GitHub. O GitHub, ele não é uma ferramenta de divulgação de vagas, ele é uma ferramenta onde os desenvolvedores desenvolvem os seus trabalhos e publicam lá os seus trabalhos. Olha só que interessante. E tem ajudado, inclusive, em processo de seleção. Tem clientes que, ao invés de aplicar uma prova no profissional, o cliente olha o GitHub do que aquele profissional já desenvolveu para conseguir ver a qualidade do código daquele profissional. E aí elimina o fato de ter que ter um teste prático no processo de seleção. Então o GitHub também é um bom canal de comunicação com esses candidatos. E, obviamente, a questão de interação, né? De conversar com os profissionais, conversar com o mercado. Indicação funciona muito, muito mesmo. Esse ano a gente fez uma pesquisa lá na WK com grande parte dos profissionais do mercado de tecnologia sobre assim, e a pergunta era: qual é a fonte, quando tu quer buscar uma vaga nova, qual é a fonte que tu usa? Primeiro local, LinkedIn. Segundo local, olha só, indicação de amigos, com um número assim, e bem depois vieram sites como mais tradicionais, como Infojobs, Cato, e depois ainda uma coisa que me chamou a atenção, as universidades, estavam lá em quase último lugar as universidades. Então uma coisa assim que também chama a atenção, né? A universidade não tem conversado com o mercado. Não tem. Né? Quer dizer, o aluno está lá na universidade, ele quer buscar uma vaga, enfim, pela pesquisa, onde eles mesmos responderam, não é lá na universidade onde eles vão buscar essa oportunidade no mercado. Então o pessoal da universidade, aí vou falar para o Jeremy,
Jaime da Fadergs, que foi meu professor na área de administração e EGTI. Jaime tem que conversar mais, tem que desenvolver mais, tem que buscar mais oportunidade. A Rita Rodrigues está dando um oi aqui. Eu quero voltar um pouquinho contigo. Vamos falar um pouco do Vale do Silício. Como é que foi essa tua visita? Eu sei que tu ficou alguns dias. E fala pra nós o que tem de novidade, o que dá pra gente aproveitar. Porque às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas vão pro Vale do Silício, ficam super encantadas e chegam aqui comparando o tempo todo e não trazem o que a gente pode fazer na nossa realidade. Porque a gente já sabe que é diferente, a gente já sabe que culturalmente é muito diferente, que tecnologia, pessoas são diferentes. Tá, mas o que tu absorveu de lá que foi legal e que tu poderia trazer na prática, ou talvez a gente repensasse um pouco como utilizar? Certo. Primeiro eu acho importante, né, dizer o contexto em que eu fui para o Vale do Silício. Eu fui com o pessoal da Startse. Sim. A Startse é uma empresa focada no desenvolvimento do empreendedorismo, muito forte na parte de startups. E eu fui num grupo de 98 pessoas numa imersão de uma semana. Então a gente iniciou na segunda-feira e terminamos na sexta-feira. Todos os dias a gente se encontrava às 7 da manhã e a gente terminava o nosso dia entre 10 e 10 e meia da noite. Sendo que teve um dia, que foi de quinta para sexta-feira, que a gente terminou 1h30 da manhã e às 7 horas da manhã eu já tinha que estar lá de novo para começar então não o foi dia. só passeio. Então não foi só passeio. A gente, nessa imersão junto com a Startse, a gente não visitou o Google, o Facebook, a Tesla, a gente não andou nos carros da Tesla, que é uma coisa que em geral as pessoas vão lá fazer e voltam bem assim deslumbradas, achando o máximo, porque realmente é o máximo, é legal, é divertido, só que o foco dessa imersão que eu fiz era um foco bem em startups, né? Onde que começam essas startups, onde começou o Google, onde começou o Facebook, que hoje já são empresas super consolidadas. Então o nosso foco lá foi mais o Vale do Silício raiz, né? Lá no coworking, lá na universidade, lá na aceleradora. Então assim, a gente visitou durante essa uma semana locais como a Plug and Play, que é a maior aceleradora de startups do mundo. E o mais interessante é que não é só para startups. Dentro da Plug and Play tem várias empresas gigantes, tem Banco do Brasil, tem Coca-Cola, tem outras empresas da área financeira também, que elas estão lá dentro, interagindo com startups, buscando inovação para dentro da sua empresa. Né? Com certeza, buscar inovação para o Banco do Brasil, enfim, é muito difícil, porque é uma empresa muito grande, é uma empresa muito tradicional, e ela estando lá dentro torna isso muito mais ágil. Né? Para uma Coca-Cola, a mesma coisa. Então eu tenho dito assim que a gente foi lá no Vale do Silício raiz. Né? A gente teve palestra em porão, a gente teve palestras e workshops nos locais onde acontecem os pitches, né? Onde os empreendedores de startups ou que têm uma ideia vão lá e fazem as suas apresentações da sua ideia para investidores. A gente teve palestra com investidores também, eles dizendo que tipo de empresa eles estão buscando, que tipo de ideias eles buscam, o quanto que eles buscam investir, o quanto que eles arriscam e o quanto que não arriscam. Então foi uma imersão bem interessante, e o mais legal disso é que não é necessariamente só para startups, né? A gente vai lá e a gente busca muita coisa para as nossas empresas. Né? Então, o processo de inovação, e hoje se fala muito em inovação, em ser disruptivo, em ser exponencial, e aí a gente, e aqui nas nossas empresas, às vezes nos dá uma ânsia, né, de que eu estou ficando para trás, daqui a pouco eu não vou mais existir, o meu negócio não vai mais ser assim como é, o que eu vou fazer? Né? Às vezes a gente tem um pouco dessa ansiedade natural, porque o mundo tem nos exigido cada vez mais. Por outro lado, o que eu posso dizer assim, que eu trouxe de lá, de mais prático, assim, realmente é a questão do processo de inovação constante. Né? Então, não necessariamente a minha empresa precisa, no ano que vem, se tornar uma empresa disruptiva, estar com um modelo de negócio totalmente diferente do que é hoje. Não preciso trocar toda a equipe ou trocar totalmente a estratégia. Não, eu preciso sim inserir um processo de inovação constante, porque através desse processo a minha empresa daqui a 5, daqui a 10 anos com certeza vai ser muito diferente do que ela é hoje.
né? E aí tem alguns casos aí, até a gente teve lá um bate-papo muito bacana com o Martin, que é um gaúcho e é um engenheiro de software, um dos engenheiros de software mais antigos do Netflix. Olha só! Então o Netflix já existe desde 95, 96, mas agora que a gente efetivamente conhece ele, parece, surgiu o Netflix, o lançamento, uma coisa maravilhosa. Não, eles vieram realmente num processo de inovação e mudando e adaptando o seu negócio até encontrar o seu modelo, que é o modelo que é hoje, que com certeza não vai ser o mesmo modelo daqui a 10, 20 anos. Certeza. Então é um processo de inovação contínua. Eu estava na abertura esse ano, setembro, que eu fui na abertura do ESAR, que é o encontro sul-americano, que é proporcionado pela RH Serrana em Caxias do Sul, e nós tivemos a palestra do Eduardo Camilo, né, falando um pouco da questão da ansiedade da tecnologia e da inovação. E aí com a tua fala foi muito assim em conectar isso que ele falou, porque ele disse: eu estou atendendo hoje as empresas que investiram muita grana em tecnologia, mas que as pessoas não se adaptaram à tecnologia, e hoje a gente está tentando adaptar as pessoas à tecnologia porque estão tendo prejuízo. Sim. Então, quando tu fala que eu preciso ter um processo de mudança para criatividade, para inovação, não é voltar do Vale do Silício agora vamos mudar tudo. Sim, até porque o mudar tudo do Vale do Silício talvez não se enquadre aqui na nossa realidade. Então a gente também precisa encontrar o nosso modelo. E claro, uma coisa fundamental que eu acho importante trazer aqui, e que, enfim, tem muitos gaúchos, né, que assistem aqui o Papo de RH, Sim. Eu estou inserido neles, faço a minha meia-culpa aqui também. Lá no Vale do Silício existe uma questão de compartilhamento, de cocriação, de colaboração, que são coisas que a gente tem ouvido muito falar. E a gente aqui é mais resistente com relação a isso, né? A gente é mais assim, mais fechado, a gente se quer fazer um evento junto, a gente tem mais dificuldade, a gente talvez assim seja um pouco mais individualista, mais fechado, mais retraído, né, para algumas coisas. E lá a gente vê que não, que o pessoal está muito mais aberto, a tua ideia, se eu achar legal, eu vou te apoiar, eu não vou roubá-la para mim, e nesse sentido eu não tenho problema nenhum também em abrir a minha ideia contigo, e aí, enfim, a ideia de dois com certeza pode ser muito mais desenvolvida do que a ideia de uma pessoa só. Então, acho que isso é uma questão bem importante, assim, você tem falado muito na questão do mindset, né, de buscar inovação, de colaboração, mas assim, eu acho que a gente precisa trazer um pouco aqui para a prática também. Então, eu fico muito feliz quando eu vou lá participar de um programa desses e eu vejo vários gaúchos. Legal. Inclusive a Startse, para quem não sabe, ela é uma empresa praticamente gaúcha, ela é uma empresa dos ex-sócios da XP, quase todos que estão lá são gaúchos, e é muito legal porque apesar de vários sócios da Startse já estarem financeiramente bem resolvidos de vida, eles estão lá colocando a mão na massa, eles ajudam com o coffee, eles se vestem de unicórnio, enfim, eles estão lá brincando e interagindo com a gente Sim. o tempo inteiro. Então tu vê o quanto é diferente realmente o nosso mindset. Mas tu trouxe um pouquinho desse olhar nosso aqui, gaúcho fechado, né? E eu te trago que é bem fechado ainda, né? Nós ainda temos muita coisa para evoluir e que a gente possa evoluir, ajudar e compartilhar mais. Porque se a gente vai ali para Santa Catarina, que está um polo super assim, avançado na tecnologia, e em vários formatos também de compartilhar, a gente começa a olhar para outros estados desta evolução de colaborar mais. Sim. Aqui ainda temos dificuldades, e talvez uma das coisas que tem acontecido com mais frequência aqui no Rio Grande do Sul, que por mais que as pessoas ainda são um pouco resistentes, a gente percebe que está tendo mais eventos, mais oportunidades de cursos abertos, as pessoas estão aos poucos se envolvendo porque estão percebendo que se não colaborarem, não compartilharem, vão ficar para trás. Eu vou para o Vale do Silício, eu vou para Santa Catarina, eu vou para São Paulo, e a gente percebe que são outras batidas totalmente diferentes. E aqui a gente está correndo atrás. Mas isso também é um comportamento da área de recursos humanos, né? Por isso que talvez essa dificuldade de quem está num segmento de varejo, quem está em segmento financeiro, quem está num segmento de indústria, tenha deseja vir para a área de recrutamento com foco em TI,
mas não consegue porque também tem essa mudança de comportamento, né? Sim. Tu citou São Paulo e Santa Catarina, né? Assim como São Francisco, onde fica o Vale do Silício, são regiões onde tem muita gente de outros locais, né? Então essa diversidade acaba que proporciona sim uma maior colaboração, né? E nós aqui no Rio Grande do Sul não, a gente hoje tem mais perdido profissionais de tecnologia do que atraído esses profissionais de tecnologia. Eu diria também por uma questão de cultura, né? Eu acho que é importante, assim, os RHs gostam muito assim de controlar a cultura da empresa. Sim. Ou dizer que aquele profissional X ou Y eles não são aderentes à cultura da empresa, mas assim, a cultura da empresa quem faz são todos os profissionais, não é o profissional de RH. Então não adianta o profissional de RH ser ou querer ser o porteiro de quem entra e quem não entra, quem entra e quem sai, quem está aderente à cultura e quem não está. Eu acho que cada vez mais a parte de gestão de pessoas vai estar com as lideranças e não centralizada tão forte como é hoje na área de recursos humanos. E aí eu acho que a partir daí a gente vai conseguir ter uma diversidade maior nas empresas e aí a colaboração naturalmente vai acontecer. Mas sim, tem muitos eventos acontecendo. Eu acho que tem muita coisa no Rio Grande do Sul, especificamente aqui em Porto Alegre. Sim. Muito conteúdo bacana, muito conteúdo interessante, feitos e criados por profissionais daqui, eventos gratuitos, eventos pagos, eventos online, que podem ser muito bem aproveitados, né? Então, assim, não necessariamente a gente precisa ir para o Vale do Silício ou ir para a China, que agora também todo mundo diz que a inovação maior do mundo está lá na China. Tudo bem, talvez esteja, mas a nossa realidade é aqui. Então, se eu não consigo ir para esses lugares, posso ter certeza que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito conteúdo interessante desenvolvido por profissionais daqui. Eu queria trazer um pouquinho esse olhar do Vale do Silício teu para nós, porque a gente fala muito de inovação, de criatividade, parece que fica focado só na tecnologia. Mas eu não sei como que tu percebeu, porque quando tu me trouxe essa questão de quanto vocês assistiram, de quanto vocês ouviram, de quanto vocês foram entender o negócio, será que não falta mais a gente conversar, dar mais espaço para as pessoas falarem ou colocar as suas opiniões, as suas ideias em práticas, do que a gente ficar nessa cultura só da tecnologia em si? Sim, inclusive uma unanimidade entre todos os palestrantes ou todos os facilitadores de workshops que a gente fez lá, que eles trouxeram é que a tecnologia ela é só um meio, né? Ela é só uma ferramenta. Então a gente tem associado muito a questão da inovação com a tecnologia e na verdade não é, a inovação é feita pelas pessoas, né? A tecnologia por si só ela facilita esse processo, mas ela sozinha não faz nada. E uma coisa interessante também é que nesse grupo que eu estava, era um grupo de mais de 90 pessoas, tinha arquitetos, tinha médicos, tinha profissionais da área de vendas, tinham empresários, vários, tinham profissionais, tinham empreendedores, profissionais da área de vendas. Então tinha uma diversidade ali de pessoas buscando inovação, buscando entender aquele modelo de negócio, como é que funciona, né, o Vale do Silício, não para replicar aquele modelo aqui, mas assim para ver o que é possível aproveitar dentro da realidade de cada um. Então assim, eram todas as áreas praticamente. Sim, que legal, André. Isso é fantástico, porque... Tinha estudantes. Tinha estudantes. Tinha estudantes. Olha inclusive, a Startse vai lançar aí daqui a um tempo um programa para jovens de 14 a 17 anos, uma imersão no Vale do Silício para esse pessoal, que também é um pessoal, enfim, muito ligado, muito antenado, já muito habilidoso com as novas tecnologias, né, e muito aberto para esse tipo de ação. Que legal. Andréa, fala um pouquinho mais, o pessoal está pedindo para falar um pouquinho mais da área de recrutamento e seleção de TI para os profissionais, assim. O que tu diria de dicas? O que tu percebe que falta ainda nos profissionais dessa área, né, com foco em TI? O pessoal está pedindo bastante que tu fale, assim. Certo. Eu acho assim que a questão, a atividade de recrutamento e seleção, ela é uma atividade operacional, né? Tu tem que ir lá buscar o candidato, tu tem que receber o currículo, fazer contato com ele, marcar a entrevista, realizar a entrevista,
encaminhar o currículo dele para o gestor da vaga ou para o cliente. Então, sim, tem uma atividade operacional intensa, mas ela exige também muita criatividade, né, no sentido de que, enfim, se eu usei uma estratégia para atingir um público ou um determinado profissional, eu não consegui, que outra estratégia eu posso usar para atingi-lo? Nada melhor do que trocar ideia e conversar com outras pessoas, com outros profissionais da área para conseguir desenvolver essa criatividade. Eu acho que outro ponto também importante é a questão, como eu já falei, da resiliência. Né? A gente precisa aprender com os erros e, principalmente, cada profissional é um profissional. Então, assim, a minha abordagem contigo vai ser uma, a minha abordagem com o teu concorrente da vaga vai ser outra, porque a tua necessidade é uma, a necessidade dele é outra. Como eu falei lá no início, esses profissionais hoje eles escolhem onde eles querem trabalhar. Então, eu preciso entender para ti o que é importante e para o teu concorrente o que é importante para ele, para conseguir fazer com que os dois tenham interesse na oportunidade que eu tenho para oferecer. E talvez para um seja o salário, talvez para outro seja a distância do trabalho para casa, talvez para um seja poder trabalhar home office, talvez para o outro seja o valor do vale-refeição ou o plano de saúde que ele vai ter para o filho dele, ou o outro, enfim, não vai ter plano de saúde para o filho dele, se ele consegue reverter aquilo em salário, em remuneração. Ou se o projeto é um projeto desafiador, talvez para ti seja, talvez para o outro não. Então talvez para ti te interesse, talvez tu tenha medo de encarar um projeto desafiador, talvez o teu concorrente da vaga ele queira encarar um projeto desafiador. Então acho que essa questão da individualização é fundamental. E claro, à medida que tu vai trabalhando novas vagas, tu consegue ir tendo um relacionamento com esses profissionais, e esse profissional que não serviu para a tua vaga hoje, ele pode servir na semana que vem. Esse profissional que tu não conseguiu contratar ele hoje porque ele desistiu da vaga, na hora que ele foi aprovado pelo cliente, ele desistiu da vaga porque ele conversou, enfim, com a esposa dele, e a esposa dele acha que é melhor ele permanecer na empresa que ele está. Então não adianta assim tu ficar com raiva dessa pessoa, porque essa pessoa em algum outro momento ela vai servir para uma outra oportunidade que tu tenha. Então é importante que tu consiga te relacionar bem com as pessoas, independente das frustrações aí que algumas com certeza vão te trazendo. Que legal, assim, muita informação, hein, André? Muita coisa, assim, muita coisa para passar para quem está querendo fazer essa transição de carreira, principalmente com foco em TI. E o quanto esse profissional precisa revisitar o perfil para entrar na área. Porque por mais que a gente acaba analisando os outros segmentos, realmente a TI é algo que muda constantemente, em segundos, e o quanto esse profissional precisa trabalhar assim a resiliência, né? Quando a gente fala de varejo também tem essa questão, porque tem uma rotatividade muito grande, mas tem mais pessoas para selecionar, diferente da área de TI, que é uma escassez maior, e eu preciso vender muito bem, por isso que eu preciso entender muito de TI, para poder vender muito bem para esse candidato, né? Sim, e também tem um dado que é importante, né? Empresas como Google e Facebook, que são empresas, enfim, top, todo mundo imagina, que legal que é trabalhar lá, que bom, é um ambiente legal, tem comida liberada, tem tudo, é o máximo, o salário é ótimo, mas são empresas onde o tempo de permanência médio dos profissionais é de 2 anos. Olha só. Então, assim, por mais que a empresa pague bem, que tenha bons benefícios, que tenha um ambiente inovador, sensacional, a questão da liderança ainda é o principal. E os profissionais deixam essas empresas muito pela questão das lideranças. Então, assim, existe também um turnover, existe uma rotatividade na área de tecnologia e que é a realidade, não adianta a gente fugir disso. Então também tem que saber desenvolver as grandes empresas, e não só as grandes, mas médias e pequenas, todas as empresas,
também tem, além de investir no recrutamento e seleção, que é a porta de entrada e também é a porta de saída, mas também no meio, né, no durante e o depois, porque sem treinamento, sem acompanhamento, sem desenvolvimento para as lideranças e para o time, as pessoas também não permanecem mais, né? Sim, com certeza. Eu acho que o grande desafio do RH é realmente conseguir desenvolver essas lideranças, né, e desenvolver mesmo essas lideranças, né? Talvez o profissional, é muito mais fácil ele sair da empresa porque a liderança dele não está legal do que ele sair porque ele não teve um treinamento X ou alguma coisa que estava planejada acontecer durante aquele ano não aconteceu, mas ele tem uma liderança que ele enxerga como uma liderança boa, positiva e que está fazendo com que ele se desenvolva, ele vai permanecer na empresa. Bom, André, a gente está chegando no final. Fala um pouquinho aí das tuas redes sociais, deixa os teus contatos e deixa uma mensagem para o final para a gente passar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores que estão aqui já nos acompanhando. Depois vai ficar disponível a live no canal do Papo de RH no YouTube. O pessoal já está perguntando aqui. E foi muito bom a participação, o pessoal direto perguntando, querendo saber o tema muito interessante, o pessoal com muita curiosidade. Te agradecer a presença, a participação e disponibilidade, já trazendo todas essas informações. O André já é a segunda vez que participa conosco, agora online, né? Participa conosco presencial, falando dos ambientes colaborativos, Exatamente. O quanto a WK tem um ambiente mais descontraído. Eu soube de pets, eu soube de filhos, então assim, tem um ambiente mais descontraído, mais descolado, para que também consiga trabalhar nesta pressão que é fazer o recrutamento e seleção na área de TI. Exatamente, a gente teve a oportunidade de conversar lá Sim. presencialmente, né, sobre o ambiente, o espaço físico da WK, que foi um espaço pensado para atender os profissionais de tecnologia e para atender também as pessoas que estão lá trabalhando fisicamente todos os dias lá. Sim. Né? Então, realmente foi uma boa oportunidade. Vou deixar então, enfim, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, só me procurar aí nas redes sociais, André Streppel. Deixo uma dica também, acho que a gente já falou aqui antes, para darem uma lida no blog da WK. Lá tem bastante conteúdo, bastante coisa interessante. Toda semana a gente posta conteúdo lá, com foco para a área de tecnologia e para a área de recursos humanos também. Sim. Né? Mas enfim, recursos humanos para atender a área de tecnologia. E quero te agradecer aí a oportunidade, fico totalmente à disposição. Papo de RH aí super legal, um grande sucesso da área de recursos humanos aqui no nosso estado e tomara aí que a gente fique cada vez mais exponencial. Ai, com certeza. Já estamos, né? Online. Já estamos agora online. A meta do Papo de RH é virar nacional, sim. Nós fomos a Joinville, por isso que eu trouxe um pouquinho de Santa Catarina, que tem esse olhar. E em breve a gente deve voltar a Curitiba também. Então a tendência é a gente conseguir com esses parceiros, com essas pessoas que trazem. O grande sucesso do Papo de RH são os convidados também, que trazem grandes conteúdos como tu, como vários convidados que já participaram e que vem aí cada vez mais crescendo. As pessoas ficam ligadas e toda vez que eu trago algum convidado, esse convidado vai trazer sempre novidades e vai conseguir agregar e passar seu conhecimento. Então, obrigada, porque é muito gostoso, passa rápido uma hora. Passa rápido mesmo, passa bem rápido. Passa muito rápido, assim, e muita informação gostosa, assim, pra gente poder pensar, repensar e refletir sobre a área de recursos humanos e também a área de TI. Muito obrigada, viu, André? Legal. Quero deixar um convite para vocês no dia 5 de novembro, agora no Senac. Nós temos a 23ª edição do Papo de RH. A gente vai estar falando sobre engajamento e desenvolvimento de equipes. E no dia 12 nós estaremos no La Salle falando de mercado de trabalho e oportunidades. Essas são as últimas 2 edições do Papo de RH no Rio Grande do Sul. Talvez teremos uma no dia 19 em Gravataí. A gente está finalizando. Mas hoje, no mês de novembro, serão as últimas edições aí do ano. Dezembro a gente já entra em férias, a gente já sabe que o pessoal já está mais no ritmo do Natal e Ano Novo. Aqui a gente continua online, então a gente com certeza teremos outras edições aqui da live e também no próprio canal do Papo de RH. Dentro do estúdio da Satélite Virtual, que trabalha com universidade corporativa, gravações de vídeo AD. Então acompanhe a Satélite Virtual também nas redes sociais e também na página satélitevirtual.com.br.
é a nossa patrocinadora e a nossa incentivadora aqui para o canal do Papo de RH, seja no Facebook e também no YouTube. Agradecer a audiência de vocês, a participação de todos, mandar um beijo aí para Débora da Rosa, que também está nos acompanhando, a Patrícia Ferraz, a Vânia, então todas as pessoas que acompanharam e mandaram suas perguntas e seus questionamentos. Fica disponível então no canal do Papo de RH no YouTube essa live. Uma boa noite, uma excelente semana e muito obrigada pela audiência. Tchau, gente. Tchau.